Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Preso suspeito de estuprar mulher na região do Calhau. Inquérito apura causas de princípio de incêndio em shopping de São Luís. Ponte JK. DENIT se manifesta sobre retirada de veículo preso em estrutura. SISU 2025. UFMA oferece quase 6 mil vagas para 96 cursos de graduação. Inscrições encerram-se hoje. Prêmio FAPEMA 2024, cerimônia será na quinta-feira. E ainda, como deve ficar a relação do governo Lula com o retorno de Trump? No esporte, Copa do Nordeste. Moto volta aos treinos para duelo contra o Fortaleza e Sampaio inicia para a fase de grupos. Hoje tem Paulo Pellegrini no comentário. Em menos de um mês de calendário, o futebol brasileiro vive cenário conturbado. No Rádio Opinião, a gente tem uma entrevista sobre o seminário Turismo de Base Comunitária, Vivências do Saber. A gente vai conversar com a assessora técnica do INSPOSUMA, o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão, a Mara Moreira. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. É isso aí, nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, Dia Internacional do Moletom, também Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas e 15 minutos. Você confere com a gente no YouTube da Universidade FM, Universidade FM 106. A gente está por lá, tá? Com a live do Jornal Rádio Universidade. 7 horas, 15 minutos. Em destaque, Jornal O Imparcial. Na manchete, mais 3 municípios decretam crise financeira. Em Timon, 463 cargos comissionados serão extintos. Cresceu o número de gestores que recorreram a decretos de calamidade financeira. Entre os prefeitos que seguiram o mesmo caminho estão Balsas, Pinheiro e Coroatá. A precariedade das finanças públicas é um desafio constante para as prefeituras brasileiras, especialmente em municípios que enfrentam limitações econômicas e alta dependência de repasses federais. Aqui no Maranhão, essa realidade tem se mostrado ainda mais crítica, com um número crescente de gestores declarando calamidade financeira para lidar com dívidas acumuladas, salários atrasados e também serviços públicos comprometidos. Coisa está complicada. Também como destaque, nesta terça-feira, UFMA anuncia a 8ª oficina de confecção de máscaras de fofão. Destaque também, né? Trump anuncia primeiras medidas. O presidente dos Estados Unidos promoveu retomada da política de deportação em massa e investimento na exploração de petróleo e gás natural. Tem outras medidas também, tá? Foram cerca de 100 decretos somente ontem, né? Expulsão de imigrantes, taxação de países, combate à censura, Milei, Meloni, Zuckerberg, Musk, na posse de Trump. Natália Couto fala sobre o beach tênis e suas conquistas, tá? Um esporte aí que vem crescendo bastante nos últimos anos e vem se popularizando entre os brasileiros, principalmente aqui no Maranhão. O beach tênis ganha novos adeptos todos os dias e o nosso estado tem grandes nomes no esporte com reconhecimento internacional, olha só. E o que o Maranhão tem a ver com o governo Trump?
Porto do Itaqui, que pela sua localização geográfica e também profundidade única, tornou-se referência para boa parte do comércio internacional de várias regiões do Brasil. Dados da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, apontam que em 2024 o agronegócio do Maranhão produziu o equivalente a 11,4 bilhões de reais, sendo 95,6% nas commodities, soja e milho. Se o Maranhão, com sua pobreza secular, tem motivo para se preocupar com a gestão de Donald Trump na Casa Branca, imagine o que passa pela cabeça dos que formulam o comércio externo do governo Lula. E daqui a pouquinho também detalhes sobre isso, né? Como vai ficar essa relação do governo Lula com Donald Trump, que agora chega ao poder mais uma vez. E, para finalizar, Marcos Vinícius, a gente tem aqui os destaques do Jornal Pequeno nesta terça-feira. Manchete: Maranhão reforça sistema de segurança pública com 63 novas viaturas para a Polícia Militar. Informação que a gente trouxe ontem aqui no Jornal Rádio Universidade. Trump assume pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos. Prioridade do governo em 2025 é baratear os alimentos, afirma presidente Lula. Para finalizar, a polícia ainda não identificou o autor de estupro, já localizou sim, inclusive tem informações daqui a pouquinho sobre a pessoa que foi detida, né, um acusado aí, suspeito de ter cometido esse crime, estupro. CIOPS Maranhão contabiliza mais de 950 mil chamados em 2024 na região metropolitana. Lula admite que o governo ainda não cumpriu promessas de 2022 e Itaú eleva a projeção da Selic para 15,75% e alerta para alta maior. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Marcos Vinícius, são 7h19. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. É isso aí, as primeiras informações do trânsito nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. Nossos recursos online mostrando inicialmente aqui a Avenida São Marçal, levemente demandada no sentido centro, tá? Outros locais por aqui, a Avenida dos Franceses segue tranquilo, né? O trânsito fluindo, né? Neste momento. Mais informações com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Marco, bom dia a todos. Adalberto, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho dessa via da Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma, o fluxo neste momento ele é maior para quem está seguindo esse sentido elevado do trabalhador, se deslocando ao sentido centro. Normalmente, nesse horário, acontece dessa forma, os principais corredores da capital, com fluxo maior para quem se desloca sentido centro. Já no sentido contrário, Adalberto, nesse mesmo trecho, comparando aí os dois sentidos, a movimentação ela é mais tranquila, mais leve neste momento. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Obrigado, Borges. Mande o seu recado também aqui no WhatsApp, 992 17 26 47, 7h21. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, falando justamente sobre esse suspeito de estuprar uma mulher na região do Calhau. Ele foi identificado e preso. Adalberto, a captura foi feita pela Polícia Civil, aconteceu na noite dessa segunda-feira, isso após investigações e análise de imagens de câmeras de segurança, câmeras que ficam nas proximidades da Avenida Litorânea, ali onde a vítima foi atacada. A prisão ela aconteceu na Vila Dom Luiz, Rua da Mangueira, região do Bacanga. O suspeito ele foi identificado como Antônio Carlos de Jesus. Lembro, esse crime ele aconteceu no último sábado, dia 18 de janeiro. A mulher ela caminhava perto da Rua Leme, Avenida de Copacabana, região da Litorânea, quando ela foi abordada, ameaçada e levada para um terreno baldio, onde sofreu agressão e violência sexual. Depois foi atendida pela Polícia Militar inicialmente, foi encaminhada a uma unidade de saúde pública e
depois seguiu a Casa da Mulher Brasileira, lá foi oferecida assistência à vítima e após os procedimentos legais foi instaurado um inquérito para apurar para a investigação, segundo a Central Adalberto de Atendimento à Mulher, que é o 180, o link 180, foram registradas até o mês de julho de 2024, 84,3 denúncias de violência no Maranhão, o que representa aí um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período em 2023. Já segundo a Polícia Civil, em 2024, 49 mulheres foram vítimas de estupro e registraram a queixa em todo o Maranhão, mas esses números eles podem ser bem maior, já que se leva em conta aí as subnotificações. Adalberto. O que deve ser bem maior, né? Porque o que fica por debaixo dos panos de crimes, né? Não só de estupro, outros crimes, outros tipos de crimes também, né? É o que se fala, né? É o que se traz em várias manifestações em relação à situação da mulher, né? Mulheres que são estupradas, mulheres que são violentadas, mulheres que são mortas, feminicídios, enfim. Olha, a gente vive numa sociedade cada vez mais brutal e selvagem, né? Isso aí é um ato, não tem outra palavra, selvageria. A gente está falando da coisa lá dos primórdios, né? A gente está falando de coisas relacionadas ao grotesco. E o estupro, ele é uma das maiores expressões do grotesco, né? E que ainda existe. A gente está no século XXI, meu amigo. E esse tipo de coisa ainda acontece, né? Não só aqui no Brasil, claro, né? Aqui no Maranhão, aqui no Brasil, em outros países, inclusive, tem essa cultura do estupro. A gente tem também, né? A gente tem, através do patriarcado, machismo, essa coisa que a gente tem nesse país, um país que veio de uma construção escravocrata ainda, né? Que tem isso também agregado. Enfim, esse elemento de estupro, ele está alinhado, né, com diversas expressões da nossa sociedade, infelizmente, né, e que se tudo estiver encaminhado com essa ação da polícia, e que se essa pessoa for realmente a pessoa que fez esse crime, né, tem que ir para o fundo da cadeia, e que deve ser cada vez mais radical com esse tipo de crime, né? E que crime hediondo. 7h25 minutos agora, melhor dizendo. Borges, mudando de assunto, trazendo informações agora sobre o inquérito para apurar as causas de um princípio de incêndio em um shopping daqui de São Luís, que na verdade já não é o primeiro, já é o segundo incêndio que acontece nesse shopping, né? Isso, Adalberto, esse princípio de incêndio ele se deu na tarde do último sábado, quando uma descarga elétrica provocou uma explosão na caixa de força que fica na garagem do shopping durante serviços de manutenção da rede. Shopping localizado na Avenida São Luís, Reis de França. Após vistoria, o Corpo de Bombeiros identificou falta de licenciamento da área para a realização do serviço, também falha no sistema anti-incêndio que não funcionou. Isso gerou multa de R$34 mil ao empreendimento. Agora o Ministério Público vai atuar pela abertura de inquérito civil público na Promotoria do Consumidor, isso devido aos riscos aos clientes, também para investigar a responsabilidade criminal. Vai acionar ainda o Ministério do Trabalho para tratar da situação dos 3 técnicos eletricistas. Os trabalhadores, eles se feriram durante o serviço elétrico. Lembrando, Adalberto, o shopping já está liberado, mas com a área em que aconteceu o princípio de incêndio, ela segue interditada. Lembrando ainda que em 7 de março de 2023, houve um incêndio nesse mesmo shopping, na área dos cinemas, o que resultou em 23 vítimas, dentre elas 2 mortes. Adalberto. Pois é, 2 mortes, né? Poderia ter acontecido mais mortes nesse segundo episódio também. O que está acontecendo com esse shopping, hein, minha gente? O que é isso, hein? E fiscalização, né? Além da fiscalização, Ministério Público, né? Ministério Público. Cadê você, Ministério Público? Vamos agir, tá? Vamos acordar aí. Começou o ano já, viu? A gente tá, dia 21 de janeiro. Bora trabalhar, né? 7h27 agora. Borges, mudando de assunto, agora falando sobre a Ponte JK, né? Ponte Juscelino Kubitschek, ali entre Estreito
e o estado de Tocantins. DENIT se manifesta sobre retirada de veículo preso em estrutura, né? Ainda tem veículos na estrutura. Adalberto, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que a ponte está sob monitoramento para identificar possíveis movimentações e que a retirada vai ser feita até o fim da semana. Essa manifestação acontece após decisão da Justiça Federal, que concedeu liminar em favor aí do proprietário de um veículo que está preso em uma parte remanescente da ponte. Foi estabelecido, então, um prazo de 10 dias para retirada pelo DENIT, a construção dos acessos para a travessia de balsa entre o Maranhão e o Tocantins. Ela já começou na semana passada, está em andamento, mas sem data prevista para a conclusão. Adalberto. É isso aí. Pegue, né, os prejuízos gerados por esse desmoronamento, né, de estrutura de ponte. 7h28 agora. Borges, vamos mudar de assunto agora para falar sobre o SISU 2025. A UFMA está oferecendo quase 6 mil vagas. São 96 cursos, né, de graduação. E essas inscrições encerram-se hoje. Vamos correr. Exatamente, Adalberto. A UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, está ofertando 5.914 vagas. Elas estão distribuídas em 96 cursos de graduação aqui da instituição. São direcionadas aos campos de Bacabal, Balsas, Chapadinha e Codó, também Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, São Bernardo e São Luís. O edital de ingresso do ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção 2025, pode ser acessado a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Todas as vagas do ano, elas vão ser ofertadas no início do ano, portanto agora vai ser em edição única do SISU. Portanto, para o ingresso no primeiro ou segundo semestre, o candidato ele deve realizar apenas uma única inscrição no SISU. A seleção ela vai ser efetuada de forma exclusiva com base nos resultados obtidos no Enem. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aqui neste caso, o Enem referente ao ano passado, ao ano de 2024. Os interessados, portanto, reforçando aqui, podem se inscrever até o dia de hoje, até esta terça-feira, 21 de janeiro, e lembrando ainda que a inscrição ela é feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site da UFMA, como já dissemos, que é o portal padrão.ufma.br. Há um link direcionando para esse portal e, de acordo com o cronograma oficial, o resultado da chamada regular está previsto para o dia 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas deve acontecer de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Vamos correr, vamos fazer essa inscrição. É até hoje. 7h30 agora. 7h30. Olha, eu queria mandar aqui um alô para Marcileia Souza. Bom dia. Acompanhando a gente aqui no YouTube da Rádio Universidade, Ronaldo Teixeira e família, Esfia Sofia Maria Helena, esposa Adriana, Mari Silva Mourão, também a minha tia Zilda. Bom dia, meu querido. Beijos da tia. Você está lindo. Olha só, Marcos Vinícius. Tia, muito obrigado, tá? A gente precisa estar bonitinho, arrumadinho para apresentar o jornal. A gente precisa, né? Tá bonitinho aqui no vídeo, arrumadinho, lá direto de Belém do Pará, minha tia, tá? Olha, muito obrigado, né? Nossa audiência aqui familiar também. Muito obrigado pela audiência. 7h31, Marcos Vinícius. Vamos embora para coisa séria, Marcos Vinícius. No próximo bloco a gente tem Prêmio FAPEMA 2024. Cerimônia será nesta quinta-feira. Tem também como deve ficar a relação do governo Lula com o retorno de Trump. No esporte, Copa do Nordeste, Moto volta aos treinos para duelo contra o Fortaleza e Sampaio se concentra na fase de grupos. Paulo Peregrini comenta em menos de um mês de calendário, o futebol brasileiro vive cenário conturbado. E no Rádio Opinião a gente vai falar sobre o seminário Turismo de Base Comunitária, Vivências do Saber. A gente vai fazer um bate-papo aqui com a assessora técnica do INSPOSUMA, que é o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão. Ela é a Mara Moreira. Não saia daí, a gente volta com manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais no Jornal Rádio Universidade.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? Não é uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7 horas 35 minutos agora. Olha, o governo do estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, vai realizar a cerimônia do Prêmio FAPEMA 2024, Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade para o Maranhão. Vai acontecer na quinta-feira, dia 23, no auditório da FIEMA, a partir de 6 da tarde. Essa é a 19ª edição da premiação, que é considerado aí o Oscar da ciência maranhense e que reconhece as melhores iniciativas de pesquisa do estado com impacto no desenvolvimento do Maranhão e na melhoria da qualidade de vida da população. Esse evento tem como anfitrião o presidente da Fundação Nordman Wall, que vai contar aí com a presença também da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do governador Carlos Brandão, presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Odir Dalagostin, da titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da SECT, Natácia Ueba. Os vencedores vão receber troféu oficial, além de prêmio em dinheiro. São 51 premiados e distribuídos aí em 8 categorias:
pesquisador júnior, jovem cientista, dissertação de mestrado, tese de doutorado, pesquisador sênior, jornalismo científico, né? A Universidade, Rádio Universidade, ela concorre também nesse quesito, inovação tecnológica e pop vídeo, que também vai premiar 3 finalistas. É isso aí, portanto, nesta quinta-feira, o Prêmio FAPEMA. 7h37 agora. Marcos Vinícius, vamos trazendo informações agora, né, com a Maiara Cordeiro, com prêmios de R$ 1.500, Maratona Farinha de Babaçu, está com inscrições abertas para estudantes universitários. Maiara. Criar novo mundo para a farinha de babaçu, de produtos alimentícios até inovações para o mercado de cosméticos, moda e bioenergia. Esse é o foco central da Maratona Farinha de Babaçu, evento que vai acontecer no dia 7 de fevereiro em São Luís, uma realização da Rede Mulheres do Maranhão, promovida pela Mandu, Inovação Social, e Fundação Cargill. A líder de projetos da Mandu, Joceline Conrado, fala sobre a iniciativa. A maratona surge como parte, né, de um projeto chamado Farinha de Babaçu, que tem por objetivo promover a segurança alimentar e o fortalecimento da cadeia do babaçu, de modo que a sustentabilidade ela está na base disso tudo, né? Porque o lema "A Floresta em Pé", a grande luta das quebradeiras de coco. Então a ideia, né, é pensar que as iniciativas, né, que os grupos de criativo consigam pensar soluções para problemas reais, seja, né, de uso da farinha, né, de melhores usos da farinha aí no setor alimentício, cosmético, ou outras formas também, seja de melhorar a qualidade de vida, né, pensar soluções que melhorem a qualidade de vida das quebradeiras. Então, pensar a sustentabilidade por essa via. A maratona é um convite para que os estudantes universitários a partir de 18 anos possam transformar a farinha de mesocarpo, importante alimento nutricional de promoção e manutenção de segurança alimentar, em soluções criativas e impactantes para as comunidades e territórios que vivem a partir da cadeia do babaçu, como a Rede Mulheres do Maranhão. A maratona é pensada muito pela vertente de aproximar a academia, né, o ambiente acadêmico, da comunidade. Já existem pesquisas sendo realizadas sobre a cadeia do babaçu, sobre o uso do mesocarpo, né, tanto para fins alimentícios quanto para cosméticos. Então, é um jeito, né, de criar essa conexão, né? No evento a gente vai ter a presença de algumas mulheres do empreendimento, né, que o projeto trabalha, que são as Mulheres Mãos de Fibra lá de Serra, né, que fica em Tufilândia. Então, dessa forma, né, gerando esse evento, gerando esse encontro, a gente consegue conectar, né, gerar um link, né, entre os resultados que a academia pensa e o fazer diário dessas mulheres no território, né, e de que essas duas coisas elas não estão desconectadas, muito pelo contrário, né, as pesquisas fundamentam o fazer delas, porque a gente está lá o tempo inteiro pensando as melhorias, pensando novos usos, pensando a qualidade de vida, pensando formas de usar o mesocarpo e trazer sustentabilidade para esse empreendimento, para esses negócios. Então, acho que o objetivo principal, sim, é mobilizar a juventude, mas também gerar a conexão, né, entre o ambiente acadêmico e a comunidade. São 40 vagas, com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 1.500. Vão ser selecionadas as ideias que mais valorizem critérios como relevância de solução proposta, impacto socioambiental, viabilidade técnica e econômica, originalidade e inovação, clareza e qualidade de apresentação. A gente tem um formulário de inscrição, né? Dentro do formulário tem um link que leva para o edital que contém todas as informações e critérios de seleção dos participantes e das próprias iniciativas que vão ser desenvolvidas no dia da maratona. A gente vai contar com uma banca de 5 avaliadores que pesquisam já na área da cadeia do babaçu, da farinha de mesocarpo, de diferentes áreas de atuação. Então, a gente acredita que vai ser um evento com bons resultados. Maratona Farinha de Babaçu acontece no dia 7 de fevereiro, às 14h, no Sebrae Lab, Sítio Rangedor, Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Coafuma. Inscrições gratuitas através do perfil do Instagram, @Rede Mulheres do Maranhão. Com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM.
Previsão do tempo, Itágua de Maré. São 7h42 agora, vamos com a previsão do tempo, porque em São Luís amanheceu com sol, né? Mas deve ter chuva, com certeza. Pode continuar chovendo aí pela manhã e tarde, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 97%, temperatura de 23 graus. A média mínima 24 e máxima 29 graus, com informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à Tábua de Maré, nesta terça-feira, dia 21. Temos a pré-amar, a primeira acontecerá às 11h47 da manhã, com 5 metros, a segunda às 23h52 com 4,9 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h32 da manhã, com 1,4 metro, a segunda será às 5h59 da tarde, também com 1,4 metro. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Notícias do Brasil. E trazendo agora as manchetes nacionais nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. Confira com a gente no YouTube da Universidade FM. A gente começa com Folha de São Paulo. Destaque, claro, né, para a posse de Trump. Trump toma posse e inicia guinada em imigração, ambiente e comércio. O presidente dos Estados Unidos diz que vai retomar o Canal do Panamá e anuncia a reversão da política de gênero no governo. Agora, destaque de O Estado de São Paulo, manchete também com Trump, tá? De volta à Casa Branca, Trump envia tropas para a fronteira e perdoa invasores do Congresso. Guinada nos Estados Unidos prevê barreira à imigração e controle do Canal do Panamá. Para finalizar, o destaque do jornal O Globo também é novos 4 anos. Trump deixa Acordo de Paris e OMS e declara emergência nas fronteiras. Deportação de imigrantes ilegais é prioridade e pode afetar 230 mil brasileiros. Política de gênero oficial só irá permitir identificação como masculino e feminino. Panamá, Groenlândia e México são alvos de novas ameaças. E Brasil precisa mais de nós, diz presidente Trump, que ameaça taxar os BRICS em 100%. 7h45 é o que vem agora em seguida, como análise com René Almeida, como deve ficar a relação do governo Lula com o retorno de Trump. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos deve ter mais consequências políticas do que econômicas para o Brasil. O ultranacionalismo de Trump contrasta com a inclinação mais à esquerda do governo brasileiro, o que pode afetar a aproximação entre os dois países, como projeta o professor de Relações Econômicas Internacionais, Francisco Américo Cassano. Isso, sem dúvida nenhuma, traz repercussões, acordos que podem estar em andamento podem não prosseguir, novas ações de aproximação, não vejo muita perspectiva, o relacionamento do governo americano em relação ao Brasil não deverá ser assim de aproximação. Além disso, o professor lembra que o governo Lula apoiou a candidata democrata Kamala Harris nas eleições de novembro, o que pode gerar retaliações agora. No entanto, no campo econômico, o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, João Estevam, acredita que pode haver uma proximidade entre os dois países. O que a gente pode esperar são duas questões. Em primeiro lugar, uma tendência de proximidade na área econômica, talvez uma certa, até com certa perspectiva positiva, uma vez que é do interesse norte-americano de poder colocar o Brasil novamente em sua esfera de influência econômica, já que nosso principal parceiro comercial, também um parceiro importante de investimentos, tem sido a China, sobretudo nas áreas de infraestrutura de comunicação, de transportes, algo que os Estados Unidos provavelmente vão buscar ter uma maior capacidade de influência no nosso território.
Vale lembrar que Trump repetidas vezes já ameaçou impor taxas a produtos do México e do Canadá. Por enquanto, não há previsão de que esta política possa atingir os produtos brasileiros. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Renê Almeida. Esporte. E vamos aqui com algumas informações do esporte. Marcos Vinícius trazendo para começar. Moto volta aos treinos para duelo contra o Fortaleza pelo Nordestão. O Papão viajou domingo para Fortaleza e já se apresentou, ontem, segunda-feira, ao centro de treinamento do Ceará, com ensaios de jogadas nos dois lados do campo e também trabalho de montagem da formação do elenco. E segue com a agenda de treinos para enfrentar o dono da casa. O clube tem 2 desfalques. O volante Lucas Gomes se recupera de lesão e o centroavante Lucas Abreu com o tornozelo machucado. Mas o atacante Magno, El Lobo, pode estrear no rubro-negro no primeiro jogo pelo Nordestão. A partida entre Fortaleza e Motoclube seria terça, dia 21, mas foi remarcada pela CBF, Confederação Brasileira, seria hoje, e vai para quinta-feira, dia 23, às 7 da noite, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E o Sampaio inicia a preparação para disputar aí a fase de grupos da Copa do Nordeste, tá? Após assumir a liderança no Maranhense, o Tubarão se reapresentou na tarde de ontem no Centro de Treinamento José Carlos Macieira e já iniciou o trabalho de formação do elenco. A Bolívia Querida conta com jogadores que foram poupados em jogos anteriores, O zagueiro Fábio Aguiar, o lateral esquerdo Thiago Rosa, os volantes Cavi Isaías e os atacantes Pimentinha e Alan James. Os atletas que compõem o banco de reserva podem também disputar esse duelo. Sampaio e Bahia se enfrentam também na quinta-feira, dia 23, pelo Grupo B, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir de 8 da noite. Vamos lá, viu, Tubarão? Vamos nessa, viu? A redação é de Joelma Baldez. 7h49 ainda no ambiente esportivo, vem Paulo Pellegrini. Em menos de um mês de calendário, futebol brasileiro vive cenário conturbado. Por que, Paulo? No último domingo, às 5 da tarde, o Flamengo estava em campo nos Estados Unidos e às 9 da noite, em São Luís do Maranhão. Da mesma forma, o São Paulo enfrentou este Flamengo na Flórida e no dia seguinte esteve em Ribeirão Preto para encarar o Botafogo local. Não, isso não é ficção. Tudo isso aconteceu de fato, fruto da loucura que é o calendário do futebol brasileiro, mas também das escolhas dos times, pelo menos neste início de ano. Flamengo e São Paulo, além do Cruzeiro, Atlético Mineiro e do Fortaleza, optaram por gastar esses primeiros dias de competição em uma turnê nos Estados Unidos. Os 4 primeiros disputando uma tal FC Series, que não paga nada em premiação e, do ponto de vista esportivo, também nada acrescenta. E, ao mesmo tempo, as competições regionais por aqui já começaram com a presença obrigatória desses times, especialmente Flamengo e São Paulo, cujos campeonatos já se iniciaram. O tricolor paulista, pelo menos, não está pagando pela viagem, pois conseguiu cobrir os custos com patrocínio e ainda espera lucro por ações de marketing. Mas os demais estão gastando e esperando apenas ter suas marcas fortalecidas internacionalmente a partir dessa exposição. O Flamengo, especificamente, sacrificou o início do Cariocão em função desse passeio pelos Estados Unidos e está colhendo resultados vergonhosos no estadual com o time de garotos, gerando inclusive prejuízo por onde passa. Tiveram a estranha ideia de levar jogos com essa garotada para o Nordeste, São Luís inclusa, como se sabe, jogos que estão atraindo pouco público. Para se ter uma ideia, a renda total do Castelão no último domingo foi menos de 1/3 do que o Flamengo teria a receber como cota de participação. Prejuízo nos Estados Unidos e prejuízo no Brasil. Aliás, nessa história de não colocar os times principais em campo, neste momento, entre os 5 últimos colocados no estadual do Rio de Janeiro, estão os 4 grandes. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM.
São Luís vai receber o seminário Turismo de Base Comunitária, Vivências do Saber. Essa programação conta com exposição fotográfica e reúne também uma coletânea de 30 quadros com fotos inéditas produzidas por quilombolas de 15 quilombos. Olha só, essa iniciativa aqui é do INSPOSUMA, o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão, Rota dos Quilombos do Maranhão e também a Vale. Vai acontecer nos dias 22 e 23 de janeiro, portanto, amanhã e quinta-feira, lá na Galeria Trapiche, Praça Pedro II, aqui no Centro Histórico. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a assessora técnica do INSPOSUMA, o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão, a Mara Moreira. Mara, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, bom dia a você, ouvinte. Maravilha. Olha só quantas possibilidades, né, temos aí nesse seminário, né, discutindo esse turismo de base comunitária, né, envolve aí quilombolas também, né, exposição, cultura acima de tudo, né, renda. Maravilha, viu? Eu queria que você começasse falando sobre o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão, o INSPOSUMA, por favor. Bom, o Instituto INSPOSUMA, né, a gente já atua há mais de 7 anos na implementações das atividades Vale nas comunidades quilombolas, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru e Anajatuba, né, com essas atividades de implementação de compensação ambiental. Maravilha. E esse evento, né, um diálogo sobre empreendedorismo afro e também estratégias de geração de renda, tem como foco aí as comunidades quilombolas, né, que envolve cultura, história, desafios enfrentados também no Maranhão, desafios que não são de agora, não é isso, Mara? E como se caracterizam, como vem se caracterizando, até porque hoje, né, a gente tem as questões tecnológicas ajudando bastante, né, na exposição positiva, digamos assim, de saberes, acima de tudo, né, desses povos. Isso, a inovação, né, tem várias ferramentas hoje que nós podemos utilizar para propagar, para disseminar essa temática e, como você mencionou, a exposição é algo que, para nós do INSPOSUMA, quanto Vale também, é inovador no sentido de ser uma exposição única, onde vai reunir 30 fotografias, né, pensadas por jovens, pelo olhar deles sobre a comunidade, né, sobre aquilo que possa traduzir um pouco do que é a vivência que eles têm diariamente ali nas suas comunidades quilombolas. Como essa parceria surgiu, né, para fazer esse evento? A INSPOSUMA, o Rota dos Quilombos do Maranhão e também a Vale, né? Essa iniciativa que muito, muito boa, muito bacana, né? Que também que tem uma longevidade cada vez maior, que outros projetos, né, sejam concretizados nesse sentido. Como isso surgiu? Então, o INSPOSUMA executa atividades, né, voltado para um plano de compensação a essas comunidades, por ser vizinhas, né, à ferrovia. Então, o turismo de base comunitária, que está dentro desse projeto maior, que é a Rota dos Quilombos, já vem sendo construído ao longo de 5 anos com as comunidades, e o seminário com esse tema, Vivências do Saber, é uma iniciativa para que a gente possa abrir esse diálogo sobre empreendedorismo, sobre estratégias sustentáveis de geração de renda dentro das comunidades. Então, a nossa expectativa é fazer um compartilhamento dessa experiência, né, que vem sendo implementada ao longo desses 5 anos, com todos que se fizerem presentes no dia 22 e 23. Maravilha. Quarta e quinta, né? Qual o roteiro de atividades nesses 2 dias? Então, nós temos uma programação que começa no dia 22 com a nossa exposição fotográfica, então, o lançamento da exposição fotográfica, que ela vai ficar até dia 12 de fevereiro na Galeria Trapiche.
Não, então, os amantes da fotografia, da cultura afro-brasileira, vai poder prestigiar essa exposição e também adquirir um quadro, né, se for de interesse daquele que for participar. No dia 23, nossa programação começa pela manhã, com uma roda de conversa sobre o turismo de base comunitária, essas experiências vividas na Rota do Quilombo, também convidando outras comunidades, como de Codó, para discutir sobre esse tema. À tarde, a gente já começa com o principal da nossa programação, que é o lançamento do site Rota dos Quilombos, que vai ser essa plataforma onde a gente vai poder concentrar as informações, né, conhecer um pouco mais dessa rota por meio dos pacotes que está disponível, sendo uma oportunidade para que todo mundo conheça e perceber também que são as comunidades as principais protagonistas desse projeto maior que é a Rota dos Quilombos do Maranhão. Maravilha. O site ainda não está no ar, não, né? Não, ainda não está no ar, estamos deixando para o lançamento, né, nessa quinta-feira, mas nós temos a página do Instagram, para quem desejar conhecer a Rota dos Quilombos, que é @Rota dos Quilombos MA. Maravilha, maravilha. Quem pode participar? Então, quem pode participar? É aberto a todos os que têm interesse pela cultura, pela história, pelo desenvolvimento sustentável. Então, estudantes, pesquisadores, lideranças comunitárias, qualquer pessoa que valorize o intercâmbio cultural, está convidada a participar conosco no dia 22 e 23. Maravilha, maravilha. Olha, essa ação, com certeza, a gente espera que, como já disse, né, tenha grande longevidade, tá? É uma ação que pode inspirar muitas outras pessoas, outras instituições, inclusive, né? Somos destaque aqui em nosso estado em comunidades quilombolas, né? Somos uma das maiores, né, um dos estados com maior quantidade, né, de comunidades quilombolas que geram cultura, né, geram vivências acima de tudo e que são um patrimônio, né, são um patrimônio da nossa cultura, acima de tudo, do povo maranhense, né? Eles são o povo maranhense também, né? Bom, e tá de parabéns, claro, tá, Mara? Muito obrigado aqui pelas informações, tá? Boa sorte lá no evento e que isso seja, a gente vai acompanhar aqui também, claro, né? E que isso seja uma coisa de longevidade. Seminário Turismo de Base Comunitária, Vivências do Saber. A gente conversou aqui com a assessora técnica do INSPOSUMA, o Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão, a Mara Moreira. Mara, muito obrigado. Mais um convite aqui para os nossos ouvintes, por favor. Muito obrigada a você, Adalberto. Então, mais uma vez, deixo o convite a todos que possam participar do seminário conosco, mas também que possam, além de participar, se engajar conosco nesse compromisso, na valorização, que esse é o principal objetivo do seminário, né? Promover esse fortalecimento, a valorização dessa rica cultura quilombola. Então, que vocês venham participar conosco e se sentir acolhidos, né, através dos nossos olhos e abraços acolhedores. Maravilha, muito obrigado, Mara. Bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, Marcos Vinícius, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Marcos assume agora com sessão das 8, muita música boa para você. Continue com a gente, Rádio Universidade, conteúdo de qualidade para você 24 horas. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado.